Minha chefe me ofereceu folga, mas era para cuidar da mãe dela. Se tem uma coisa que eu aprendi depois de anos ralando em escritório é que quando a esmola é demais, o santo desconfia. E olha, eu devia ter desconfiado muito antes, mas a carência de descanso falou mais alto. Eu trabalhava numa empresa de médio porte, naquelas salas comerciais abafadas que vivem com ar-condicionado no talo e gente estressada em todos os cantos. Minha chefe era a Dona Tânia. Uma mulher de uns 50 e poucos anos, com aquele ar de quem nunca sorri de graça e só chama para conversar quando vem bomba. Sabe aquela pessoa que tem uma voz naturalmente passivo-agressiva? Pois é, era ela. Naquela semana, eu já estava no meu limite. Projeto atrasado, cliente reclamando, meta de produtividade batendo na porta como se fosse oficial de justiça. Eu tinha acabado de entregar uma apresentação que ela pediu de última hora, e ainda estava com a cabeça fervendo quando ela me chamou na sala dela com aquele tom de vamos conversar rapidinho. Sabe aquele friozinho na barriga? Então, eu já fui achando que ia levar uma bronca, ou que tinha esquecido algum prazo. Entrei na sala com aquele sorriso forçado de quem tá pronto para tomar esporro. Mas aí, ela me surpreendeu. Então, fulana, eu tava aqui pensando. Você tem trabalhado tanto, né? Sempre tão dedicada. Sempre tão disponível. E eu queria te oferecer uma folga. Ela falou isso assim, toda serena, com uma voz quase doce. Quase. Na hora eu congelei. Fiquei olhando para a cara dela, meio sem acreditar no que eu tinha acabado de ouvir. Uma folga? Da boca dela? Sem eu ter que implorar? Sem precisar fazer banco de horas por 3 meses antes? Tava fácil demais. Mas como eu disse, cansaço deixa a gente burra. Eu, com a minha melhor cara de sonsa, respondi, nossa, sério? Nossa, muito obrigada. Eu tô precisando mesmo. Já estava até pensando em pedir uns dias. Ela riu, daquele jeitinho que a gente sabe que tem alguma coisa por trás, e completou, claro, claro. Eu vejo como você anda dedicada. E acho justo. Mas, assim, tem um pequeno detalhe. Pronto. Sabia que vinha bomba. Ela cruzou as pernas, ajeitou os óculos no rosto e começou a contar que a mãe dela, Dona Lourdes, estava precisando de companhia. Segundo ela, a senhora tinha ficado sozinha aquele mês porque a cuidadora oficial estava de férias, e a família toda estava cheia de compromissos. É só para fazer companhia, sabe? Ficar lá, bater um papo, colocar a novela para ela assistir. Nada demais. Ela dizia isso como se fosse um programa de lazer. Como se fosse um convite para passar o dia num spa. E ainda completou, você pode aproveitar para descansar, ela é super tranquila. Adora conversar, gente. Na hora, meu cérebro entrou em pane. Eu não sabia se ria, se chorava ou se perguntava se aquilo era sério mesmo. Ela me oferecendo folga, para eu virar babá de idosa? A folga da firma ia ser dentro da casa dela? O salário continuava o mesmo, claro. Sem adicional, sem nada. Só o privilégio de poder sair do escritório e ir direto pro sofá da Dona Lourdes. Eu dei uma risadinha nervosa, meio sem graça, tentando ganhar tempo para processar aquela informação bizarra. Perguntei, mas é para ficar o dia todo com ela? Tipo, horário comercial. Ela respondeu com a maior naturalidade do mundo. Ah, se você puder, né? Assim eu fico mais tranquila. Mas pode ficar à vontade, viu? Se quiser levar um livro, assistir alguma coisa com ela. A casa é sua. A casa é sua. Como se fosse um convite de amiga íntima, e não uma armadilha de chefe folgada. Eu voltei para minha mesa atordoada. Sentei na cadeira, olhei para o monitor e fiquei encarando o papel de parede do computador como se ele fosse me dar alguma resposta. Todo mundo no escritório percebeu que eu voltei com uma cara estranha. Minhas colegas de mesa começaram a perguntar o que tinha acontecido. Quando eu contei, o pessoal simplesmente não acreditou. Rolou aquele coro de não é possível, você tá brincando, ela não tem coragem de fazer isso. Mas tinha. E fez. Fui para casa naquele dia com a cabeça a mil, liguei para minha mãe, contei o que aconteceu, e a primeira coisa que ela falou foi, você vai aceitar uma coisa dessas? E eu? Eu estava dividida entre a vontade de dizer não e o medo de criar clima ruim no trabalho. Porque com a Dona Tânia, a gente sabia. Quem discordava virava inimiga. E inimiga dela, não durava muito ali. Passei a noite inteira pensando no que fazer.
Revirei a cama, assisti 3 episódios de série sem prestar atenção, comi brigadeiro de panela às 11 da noite, e no fim, ainda não tinha decidido nada. Só sabia que aquilo era cilada. Mas o que eu não imaginava era que o que me esperava na casa da Dona Lourdes ia ser muito, mas muito pior do que eu imaginava. No dia seguinte, eu fui para tal folga com aquele sorriso amarelo de quem já sabe que vai se arrepender. Acordei cedo, como se fosse um dia normal de trabalho, tomei banho, coloquei uma roupa confortável, mas ainda arrumadinha. Por que vai que, né? Não queria dar motivo para Dona Tânia me olhar torto depois. Peguei minha bolsa, levei um livro, carregador de celular e até um caderno para anotar qualquer coisa importante. Vai que a senhora gostava de conversar sobre a vida. Achei que ia ser no máximo uma tarde de chá e papo furado. Cheguei na casa da Dona Lourdes às 8 da manhã, como a própria Tânia tinha sugerido. A casa dela ficava num bairro chique da cidade, com aquelas ruas cheias de árvores e calçadas largas, tudo muito limpo e organizado. Bem diferente da realidade de quem pega 2 ônibus para chegar no trabalho todo dia. Toquei a campainha e a própria Dona Lourdes veio abrir a porta. E ali, foi o primeiro choque. Gente, a mulher parecia uma general de guerra aposentada. Cabelinho branco impecável, preso num coque firme que parecia não se mexer nem com furacão. Olhar afiado, sobrancelha arqueada e uma cara de poucos amigos que me fez engolir em seco logo na primeira olhada. Ela me mediu de cima a baixo, como se eu fosse uma visita indesejada, e soltou: "Você que é a mocinha que veio me fazer companhia?" Eu respondi com o sorriso mais forçado do mundo: "Isso mesmo, Dona Lourdes. Tô aqui para passar o dia com a senhora." Ela me fez entrar, e logo percebi que o clima da casa era tão pesado quanto a cara dela. As cortinas todas fechadas, pouca iluminação, um cheiro forte de naftalina misturado com lavanda. Aquele clássico ambiente de casa de vó, mas uma vó do tipo ranzinza de novela das 8. Ela apontou pro sofá e disse: "Pode sentar. Mas tira o sapato. Aqui não entra sujeira da rua." Eu já comecei a me arrepender de ter vindo. Tirei o sapato, sentei na pontinha do sofá e comecei a puxar papo. Perguntei se ela gostava de novela, de música, de livro. Ela respondeu tudo com monossílabos. "Não. Não gosto. Não assisto." Nunca li. E assim foi a primeira meia hora. Eu tentando ser simpática e ela me olhando como se eu fosse um estorvo. Quando deu umas 9h30 da manhã, ela me chamou na cozinha e disse: "Olha, já que você tá aqui, faz um favor. Lava essa louça pra mim." U pareil. Congeliai. Olhei para a pilha de pratos na pia. Parecia que ela tinha feito um banquete só para 2 pessoas. Tinha copo, panela, talher, travessa, tudo acumulado. Mas como eu não queria arrumar confusão com a Tânia, fui lá e lavei. Terminei a louça com as mãos todas enrugadas e achando que pronto. Agora sim ela ia querer sentar para conversar ou assistir TV. Que nada. Quando voltei para a sala, ela já estava com uma cesta de roupas na mão. "Aproveita e estende essas roupas no varal, faz favor." Eu sorri de nervoso, peguei a cesta e fui. Fiquei pendurando lençol, toalha e um monte de coisa que parecia que tinha saído de uma lavanderia inteira. E ela, só me observando da janela, com os braços cruzados, como se eu fosse uma empregada novata que precisava de supervisão. Mal terminei de estender, ela me chamou de novo. "Agora passa um café, que eu gosto de café fresco." Lá fui eu. "Fiz café." Ela tomou uma xícara e reclamou que estava fraco. Fiz outro, mais forte. Ela tomou e falou que estava quente demais. Fiz o terceiro. Aí ela disse que esse pelo menos dava para beber. Gente, eu já estava suando frio. Literalmente me sentindo numa prova de resistência. E o relógio parecia não andar. Olhei e eram só 10h30 da manhã. Pensei comigo: meu Deus, se eu sobreviver até o almoço já vai ser uma vitória. Mas claro que ela não ia me deixar respirar até lá. Ela me fez procurar uma caixa de fotos antigas no armário do quarto, dizendo que queria relembrar os velhos tempos. Passei meia hora ajoelhada, tirando o pó das caixas, procurando as tais fotos. Quando achei, ela olhou uma por uma e me obrigou a ouvir as histórias de cada primo, cada tio, cada conhecido que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E detalhe, ela contava como se eu tivesse obrigação de conhecer cada personagem daquela árvore genealógica infinita. Quando deu meio-dia, eu perguntei: "Dona Lourdes, a senhora costuma almoçar a que horas?" Ela olhou para mim como se eu tivesse perguntado a fórmula da gravidade e respondeu com a maior naturalidade: "Ah, o almoço? Você que vai fazer, né?"
A Tânia disse que você era prendada na cozinha. Eu travei. O quê? Desde quando? Minha chefe não só tinha me colocado ali de babá, mas também de cozinheira? Fiquei ali parada, olhando para Dona Lourdes, com o pano de prato na mão, pensando se eu tinha caído numa pegadinha ou se estava vivendo um pesadelo real. E o pior, era só o começo. Se eu achei que o drama da manhã já tinha sido suficiente, eu estava redondamente enganada. Depois da pérola que a Dona Lourdes soltou dizendo que eu era prendada na cozinha, eu fui para a cozinha ainda tentando processar aquela audácia. Abri a geladeira, que estava com o básico do básico. Tinha arroz, um restinho de feijão, alguns legumes meio murchos e uns bifes congelados. Suspirei fundo, amarrei o cabelo e comecei a preparar o almoço como se fosse um dia comum, tentando não surtar. Enquanto eu cozinhava, ela apareceu na porta da cozinha com os braços cruzados e o olhar de quem avalia até a forma como a gente corta a cebola. Me senti numa prova do MasterChef, com ela de jurada carrasca. Cada movimento meu vinha acompanhado de uma crítica. Quando piquei a cebola, ela disse que estava cortando muito grosso. Quando temperei a carne, ela falou que era pouco sal. Quando fui colocar o arroz para cozinhar, ela perguntou se eu tinha certeza da quantidade de água. Gente. Eu já estava tremendo de nervoso. Quando finalmente o almoço ficou pronto, arrumei a mesa na sala de jantar, que parecia um cenário de filme antigo, com aqueles móveis escuros e pesados. Ela se sentou como uma verdadeira rainha e ficou me olhando como se esperasse que eu ficasse de pé, abanando ela com uma folha de palmeira. Perguntei, tentando ser simpática, posso me servir também? Ela deu um sorrisinho torto e disse, claro. Afinal, você que fez, né? Mas o tom foi de puro deboche. Almoçamos num silêncio constrangedor, só interrompido pelas reclamações dela sobre a carne que estava um pouco dura e o arroz que podia estar mais soltinho. Eu mastigava cada garfada como se fosse a última refeição antes da execução. Quando ela terminou de comer, largou os talheres com força no prato e disse, agora você pode lavar a louça, né? Afinal, quem cozinha, limpa. Eu respirei fundo, peguei os pratos e fui para a pia de novo. Já era a terceira vez no dia que eu lavava aquela louça, e eu mal tinha chegado ali. Depois da cozinha, pensei que finalmente ia poder sentar no sofá e descansar um pouco. Lido engano. Dona Lourdes me chamou de novo. Agora que você já terminou, me ajuda a trocar os lençóis da cama? Olhei para ela, com aquela vontade de responder atravessado, mas respirei fundo mais uma vez e fui pro quarto dela. Ela ficou de pé, me dando ordens sobre como colocar o lençol de elástico direito, como ajeitar as fronhas, como alinhar o cobre-leito. Eu já estava suando, com o cabelo grudando na testa. E o detalhe, o ventilador dela era daqueles antigos, que só fazia barulho, mas não ventilava nada. A casa toda abafada, cortinas fechadas. E eu lá, me desdobrando para não perder a paciência. Quando terminei, ela me pediu para varrer a sala. Varrer, gente. Eu não sabia mais se eu estava numa folga, num emprego novo ou num episódio de reality show de empregadas. Enquanto eu varria, ela puxou assunto sobre a vida da filha. E foi aí que a bomba maior começou a aparecer. Ela começou a falar da Tânia de um jeito que eu nunca imaginei ouvir. Dizia que a filha era muito folgada, que sempre deixava tudo nas costas dela, que só aparecia em casa para pedir dinheiro ou para resolver pepino. E aí ela começou a reclamar que a cuidadora que ficava com ela era muito sem vontade, que vivia inventando desculpa para não trabalhar, e que ela tinha certeza que a cuidadora só tinha tirado férias para fugir daquele fardo. Enquanto ela falava, eu comecei a juntar as peças. Eu não era a primeira vítima dessa armadilha. Pelo visto, a Tânia tinha o hábito de arrumar alguém para substituir a cuidadora sempre que ela saía. E a escolhida da vez fui eu. A funcionária dedicada, a confiança da empresa, que estava caindo feito uma patinha. Quando deu umas 3 da tarde, meu corpo já estava no modo automático. Eu servia café, recolhia copo, arrumava almofada, respondia sim senhora para tudo. Tava tão cansada que nem percebi o tempo passando direito. Foi só quando ela me pediu para limpar os bibelos da estante, com um pano úmido, que eu parei, respirei fundo e me dei conta. Eu tô trabalhando de graça. E ainda chamaram isso de folga. Peguei o celular, fui pro banheiro e mandei uma mensagem para as minhas colegas de trabalho no grupo do WhatsApp. Escrevi, gente, vocês não têm ideia do que tá acontecendo aqui. A folga virou faxina, cozinha, lavanderia e psicóloga de idosa carente. Socorro! Na mesma hora, o grupo explodiu. Uma começou a rir, outra disse eu sabia. Teve uma que até sugeriu que eu simulasse uma dor de barriga para ir embora mais cedo.
Mas a verdade é que, naquele momento, eu estava tão exausta que só queria terminar o dia e ir para casa. Só que, claro, o universo tinha outros planos. Porque quando deu 4 da tarde, Dona Lourdes veio com mais uma missão. Agora você me acompanha até o mercado? Preciso comprar umas coisas. Gente, a mulher queria que eu fosse carregadora também. E foi aí que eu comecei a planejar mentalmente minha fuga. Porque se eu aceitasse mais uma tarefa daquela lista interminável, eu ia surtar de vez. Quando Dona Lourdes soltou aquele convite disfarçado de ordem para ir ao mercado com ela, eu travei por uns segundos. Meu corpo queria dizer não, minha boca quase abriu para soltar um sinto muito, mas não dá. Mas aí veio aquele pensamento automático de quem já está condicionado a obedecer chefe. Se eu recusar, a Tânia vai ficar com raiva, vai me cortar da equipe de projetos, vai começar a pegar no meu pé, vai inventar que eu sou insubordinada. Então, claro, eu fui. Ela pegou a bolsa de tecido que usava como ecobag, colocou o casaquinho nos ombros com toda aquela pose de madame de novela das 6 e saiu andando na frente como se fosse a dona da rua. Eu fui atrás, com a alma saindo do corpo. O mercado não era longe, uns 5 quarteirões dali, mas o problema é que ela andava num ritmo de tartaruga. E a cada passo ela parava para cumprimentar um vizinho, reclamar do preço do tomate ou observar o cachorro de alguém. Quando finalmente chegamos no mercado, ela pegou o carrinho como se fosse sair para uma compra rápida. Mas não. Ela foi andando de corredor em corredor, pegando de tudo um pouco: arroz, feijão, leite, café, sabão em pó, papel higiênico, óleo, bolacha, suco, frutas, verduras. Parecia que ela estava reabastecendo a despensa para um mês inteiro. Eu tentava disfarçar meu desespero, mas o suor já escorria nas costas. Lembrando que eu estava de folga, né? O auge foi quando ela parou na sessão de limpeza e começou a debater comigo qual marca de desinfetante era melhor. Eu respondia qualquer coisa só para ver se a gente acelerava aquele processo. Quando chegou no caixa, ela virou para mim com a maior naturalidade e disse: "Você leva sacolas, né? Minhas costas já não aguentam peso." E eu, do alto da minha paciência já inexistente, balancei a cabeça afirmando, mas por dentro, eu queria era sumir daquele planeta. Saímos do mercado com 4 sacolas enormes, 2 em cada mão, e ela só com a bolsa de tecido com o pão e o leite. O resto era por minha conta mesmo. No caminho de volta, ela ainda fez questão de parar na banca de jornal para comprar a revista de palavras cruzadas dela, enquanto eu ficava ali, parada na calçada, com os dedos já dormentes de tanto peso. Quando chegamos na casa dela, eu estava morta. Literalmente morta. Suando, com o cabelo desgrenhado, a roupa grudando no corpo. Larguei as sacolas na cozinha e fui direto pro banheiro lavar o rosto. Olhei no espelho e levei um susto com a minha própria cara. Parecia que eu tinha corrido uma maratona. Mas é claro que o descanso não veio. Mal terminei de me recompor, ela me chamou de novo. "Agora ajuda a guardar as compras, por favor? Assim fica tudo organizado." Peguei uma das sacolas e fui guardando tudo, com aquela vontade enorme de sumir dali. Quando terminei, achei que enfim ia poder me despedir. Olhei pro relógio, já passava das 5:30 da tarde. Mas antes que eu abrisse a boca para dizer que estava indo embora, ela me solta: "Senta aqui comigo, vamos jogar um pouco de dominó. Faz tempo que não tenho companhia para jogar." Eu travei de novo. Gente, eu já não sentia mais as pernas. Mas ela me olhava com aquela expressão de quem não aceitava um não como resposta. Sentei na mesa da cozinha, ela pegou o dominó e começou a explicar as regras como se eu nunca tivesse jogado na vida. E durante o jogo, ela começou a abrir a boca para falar mal de mais gente. Primeiro foi a cuidadora oficial, que segundo ela era preguiçosa, fofoqueira e vivia no celular. Depois veio o porteiro do prédio, que segundo ela era muito inconveniente e ficava dando bom dia com intimidade demais. E claro, não podia faltar a própria filha, Tânia. Disse que a filha era uma ingrata, que só pensava em trabalho, que nunca tinha tempo para a mãe, que vivia delegando tudo para os outros. E ali, naquela mesa de cozinha, jogando dominó com uma senhora ranzinza que eu mal conhecia, com os braços doendo da faxina, as pernas latejando da caminhada até o mercado, e a cabeça explodindo de cansaço, eu me dei conta. Eu era mais uma na lista de vítimas da Tânia. A cereja do bolo veio às 6:30 da tarde, quando meu celular tocou. Era a própria Tânia. Atendi na hora, achando que ela ia dizer que eu podia ir embora. Mas o que ela falou me fez perder completamente a fé na humanidade. "Oi, fulana. Tudo bem? Espero que a folga esteja sendo tranquila. Consegue ficar mais um pouquinho? Eu tive um imprevisto aqui na empresa e vou precisar que você fique até umas 8 da noite. Pode ser?"
Ah, e vê se Dona Lourdes precisa de alguma coisa, tá? Gente, o que eu senti naquele momento não tem nem como explicar. Uma mistura de raiva, cansaço, frustração e aquela vontade de pegar minha bolsa, sair correndo pela rua e nunca mais olhar para trás. Mas como eu estava dentro da casa da mãe dela, e com Dona Lourdes me olhando com cara de você não vai me abandonar agora, né? Eu simplesmente desliguei o telefone, respirei fundo e me preparei para aguentar mais 2 horas de tortura. O pior, eu ainda não fazia ideia do que mais estava por vir naquela noite. Depois daquela ligação da Tânia dizendo que eu tinha que ficar até às 8 da noite, eu simplesmente desliguei o telefone com a maior vontade de jogar meu celular pela janela. Olhei para Dona Lourdes, que já estava ali do meu lado, balançando a cabeça como se tivesse ouvido tudo e aprovasse a decisão da filha. E antes que eu pudesse sequer abrir a boca para dizer qualquer coisa, ela já soltou outra pérola. Já que você vai ficar mais um pouquinho, me ajuda a dar um jeito nesse banheiro? Faz dias que tô precisando de uma força para esfregar o box. Gente, a minha alma saiu do corpo. Eu queria rir de nervoso, queria chorar, queria me teletransportar para qualquer lugar longe daquela casa. Mas como eu já tinha passado o dia inteiro me submetendo a todo tipo de humilhação, meu cérebro entrou no modo automático de novo. Fui pro banheiro, peguei o balde, a esponja e o detergente e comecei a esfregar como se a minha vida dependesse disso. O chão escorregadio, o calor insuportável, o cheiro de água sanitária subindo, e eu ali, ajoelhada, lavando o chão da casa da mãe da minha chefe, durante a minha folga. Quando terminei o banheiro, achei que ia ter pelo menos 5 minutinhos de sossego. Mas não. Dona Lourdes me chamou na sala e falou: agora vamos assistir ao jornal juntas. Eu gosto de comentar as notícias. E lá fui eu, sentar ao lado dela no sofá, com os pés latejando, as costas doendo e a cabeça querendo explodir. Ela passou meia hora reclamando de tudo o que aparecia na televisão. Política, economia, celebridades. Nada escapava da língua afiada dela. E o pior, toda vez que eu dava uma resposta monossilábica, tipo um aham, ela me olhava torto, como se eu fosse uma péssima companhia. Fiquei ali fingindo atenção, fazendo comentários forçados, só esperando o relógio marcar 8 horas para eu poder pegar minha bolsa e fugir. Quando finalmente o relógio da parede bateu às 8, eu me levantei num pulo. Peguei minhas coisas, agradeci com um sorriso completamente falso e me despedi. Foi um prazer, Dona Lourdes. Mas agora eu preciso ir. Ela respondeu com aquele tom de quem já esperava o próximo encontro. Claro, claro, imagino que esteja cansada. Mas olha, gostei muito de você. Volte sempre, viu? Voltar? Nemo merodó. Saí da casa dela com as pernas bambas, peguei o primeiro ônibus que passou e fui para casa com a cabeça fervendo. Cheguei, larguei tudo no sofá e me joguei na cama. Fiquei encarando o teto por uns 10 minutos, tentando entender o que tinha acontecido naquele dia. Depois, peguei o celular e abri o grupo das meninas do trabalho. Comecei a contar tudo, tintim por tintim, da louça, da faxina, da caminhada até o mercado, da lavagem do banheiro. E claro, da cereja do bolo, a ligação da Tânia me pedindo para estender o expediente da minha folga. O grupo simplesmente surtou. Uma mandou um áudio rindo até chorar. Outra falou: amiga, isso aí é trabalho escravo. Outra já sugeriu que eu levasse a história pro RH. Teve até uma que falou: grava um áudio escondido da Tânia admitindo que te mandou lá. Vamos processar essa mulher. Naquele momento, a revolta virou risada. Mas a verdade é que por dentro eu estava me sentindo péssima. Eu tinha passado o dia inteiro sendo explorada. E o pior, com a desculpa de que aquilo era um favor, uma gentileza, um presente de descanso. Hola, que ironia. No dia seguinte, voltei para o escritório com a cara de quem tinha sido atropelada por um caminhão. Mal consegui encarar o computador. Tava com dor nos braços, nas pernas. Parecia que eu tinha feito academia depois de anos sedentária. E para completar, quando passei pela sala da Tânia, ela me chamou com aquele sorrisinho falso. E aí, fulana? Foi tranquilo lá na mamãe? Ela gostou muito de você. Falou que você foi um anjo de companhia. Anjo. Olha o deboche. Tentei dar uma resposta neutra, tipo foi tudo bem, sim, mas ela já emendou. Que bom. Fico tão tranquila sabendo que posso contar com você nessas situações. Aliás, quem sabe numa próxima, né? Eu sorri, mas foi aquele sorriso de quem já estava jurando por dentro que nunca mais ia cair naquela armadilha. Durante o resto da semana, o assunto virou fofoca no escritório. Todo mundo queria saber os detalhes.
As meninas da minha equipe fizeram até uma lista de tudo que eu tinha feito naquela folga: café da manhã, louça, varal, almoço, mais louça, troca de lençol, varrer a sala, limpar bibelos, ir ao mercado, carregar sacolas, guardar compras, limpar banheiro, jogar dominó, assistir jornal e ainda fazer companhia no sofá. E o mais cômico, uma colega começou a brincar dizendo que eu podia abrir uma empresa de cuidadora doméstica com pacote completo. Teve até meme com meu nome no grupo da firma: Anjo da Folga, Serviços Gerais com sorriso no rosto. Eu ria para não chorar. Mas no fundo, estava decidida. Se aquela história de folga surgisse de novo, eu ia dar um jeito de desaparecer. Porque uma vez, tudo bem. Mas 2 vezes. Nem pensar. Mal sabia eu que a Tânia não ia desistir tão fácil. E que ela já estava tramando a próxima jogada. Depois daquela primeira experiência traumática na casa da Dona Lourdes, eu tinha jurado para mim mesma que nunca mais ia cair na conversa da Tânia. Eu passei a semana inteira desviando dela nos corredores do escritório, fingindo que estava atolada de trabalho, saindo mais cedo sempre que possível, evitando qualquer tipo de contato que pudesse abrir margem para uma nova proposta indecente. Minhas colegas de trabalho, claro, estavam acompanhando tudo de perto e já tinham até começado um bolão para apostar quando seria a próxima investida da nossa chefe. E claro, ela não decepcionou. Na sexta-feira daquela mesma semana, quando eu achei que finalmente ia conseguir terminar meu expediente em paz, ela apareceu na minha mesa, com aquele sorriso de comercial de dentista, segurando uma xícara de café na mão como quem só queria bater um papo informal. Fulana, posso falar com você um minutinho? Eu já senti o estômago embrulhar. Sabia que vinha bomba. Ela começou com aquele discurso ensaiado de sempre, que eu era uma funcionária exemplar, que ela tinha muita confiança em mim, que a mãe dela tinha adorado a minha companhia. E antes mesmo de ela terminar a introdução, eu já sabia onde aquilo ia parar. Então, a cuidadora oficial da mamãe ainda tá de licença, e eu pensei, quem melhor para passar mais um dia com ela do que você? Gente, eu travei. Olhei para a cara dela e tive que me segurar para não soltar um nem a pau. Fiz a egípcia, disse que estava com os problemas pessoais, que tinha um compromisso no sábado, que não ia poder dessa vez. Mas ela insistiu. Ah, mas é só um dia. Ela ficou tão feliz com você. E eu preciso tanto dessa ajuda, eu continuei negando, mas ela veio com a cartada final. Se você puder, eu compenso com uma folga de verdade depois. De verdade mesmo, prometo. A vontade que eu tinha era de rir na cara dela. Mas, por algum motivo que até hoje eu não entendo, eu cedi. Talvez fosse o medo de me queimar na empresa, talvez fosse aquele meu eterno defeito de querer agradar. Só sei que no sábado de manhã, lá estava eu de novo, tocando a campainha da casa da Dona Lourdes. Ela abriu a porta com a mesma cara de poucos amigos da primeira vez, mas com um detalhe extra. Dessa vez, estava de camisola e com os cabelos desgrenhados, parecendo que tinha acabado de acordar depois de uma noite mal dormida. E sem nem dar bom dia, ela já soltou: ainda bem que você veio. Dormi mal a noite inteira. Tô com dor nas costas. Hoje vou precisar que você me ajude com o banho. Gente, eu congelei. Eu travei. Eu literalmente perdi o ar por uns segundos. Banho? Banho? Tentei argumentar, dizer que não tinha experiência com isso, que não era cuidadora profissional. Mas ela cortou meu discurso com a maior naturalidade. Ah, mas é só me ajudar a entrar no chuveiro. Depois eu me viro. Não vou morrer por isso, né? Enquanto ela falava, já foi caminhando pro banheiro, pegando a toalha, e eu ali, paralisada, sem acreditar na situação. E claro, acabei ajudando. Segurei o braço dela, dei apoio para ela entrar na área do chuveiro, quase escorreguei no tapete molhado. Tudo com o coração saindo pela boca de tanto nervoso. Depois do banho, ela pediu café da manhã na cama. Prepare-I. Ela pediu para eu fazer uma massagem nas costas dela com pomada de arnica. Fiz também. E quando deu 11 da manhã, ela virou e disse: aproveita e limpa aquele armário da cozinha. Faz tempo que não dou uma geral. E foi ali, naquele momento, com as mãos cheias de pó e o cheiro de naftalina subindo pelas narinas, que eu tomei uma decisão. Se era para ser explorada, eu ia fazer da minha vingança um espetáculo. Passei o resto do dia fingindo que estava tudo bem, cumprindo as ordens dela, rindo das piadinhas ácidas. Mas por dentro, eu já estava arquitetando um plano. Quando voltei para casa, liguei para uma amiga minha que trabalha no RH da empresa. Contei toda a história, com todos os detalhes sórdidos. E ela, chocada, me disse: Fulana, você tem noção que isso configura assédio moral, né?
Ela te tirou da função de trabalho, te obrigou a prestar serviço fora da empresa, sem remuneração, sem cobertura de seguro. Isso dá processo fácil. Aquilo acendeu uma luz na minha cabeça. E no dia seguinte, segunda-feira, eu cheguei no escritório com uma pasta de documentos e prints de conversas no celular. Fui direto na sala do gerente administrativo e contei tudo. Do começo ao fim. Detalhei cada tarefa que eu tinha feito na casa da dona Lourdes, cada mensagem da Tânia, cada abuso de poder. O gerente ficou em choque. Disse que nunca tinha ouvido algo assim, que era absurdo, que ia encaminhar a denúncia pro jurídico. E pediu que eu formalizasse tudo por e-mail. E foi aí que o jogo virou. Naquela mesma semana, a Tânia foi chamada para uma reunião com o diretor da empresa. E quando ela saiu da sala, a cara dela estava vermelha como um tomate maduro. Ela passou por mim no corredor e me lançou um olhar que, se pudesse, me queimava viva. Mas sabe o que foi mais gostoso? No dia seguinte, ela me chamou de canto, com aquele sorriso amarelo e os olhos baixos, e disse: "Olha, sobre o que aconteceu com a minha mãe, me desculpa. Eu realmente não percebi que estava te sobrecarregando. Não vai acontecer de novo." E eu, com a alma lavada, respondi: "Tudo bem. Acontece." Mas por dentro, eu estava fazendo dancinha de comemoração igual vídeo de TikTok. E para completar, a empresa criou uma nova política de conduta, proibindo qualquer gestor de envolver subordinados em tarefas pessoais fora do ambiente de trabalho. Missão cumprida. Mas se você acha que a história termina aqui, ainda tem mais um detalhe que deixou tudo ainda mais saboroso. Depois daquela reunião fatídica com o diretor e a bronca que a Tânia levou, o clima no escritório mudou da água pro vinho. Ela passou de chefe mandona e abusiva para uma versão quase domesticada. Sabe quando o cachorro que morde começa a andar com o rabo entre as pernas? Era ela. Os sorrisos forçados dela ficaram ainda mais falsos, e o bom humor dela durava exatos 5 segundos antes de ela lembrar da bronca que tinha levado por minha causa. As meninas da equipe, claro, estavam adorando assistir tudo de camarote. O grupo do WhatsApp virou praticamente um fórum de fofocas internas. Todo dia tinha alguém mandando print de alguma alfinetada que a Tânia levava nas reuniões ou de alguma tentativa frustrada dela de bancar a simpática. E eu tava lá, plena, fazendo meu trabalho, cumprindo minhas tarefas, e rindo por dentro cada vez que ela me olhava com aquela cara de quem queria me matar, mas era obrigada a manter a pose. Só que a cereja do bolo ainda estava por vir. 2 semanas depois de toda aquela confusão, a empresa anunciou uma dinâmica de integração entre os departamentos. Ia ser uma daquelas ações de team building, sabe? Um sábado inteiro numa chácara, com atividades em grupo, jogos de colaboração, almoço comunitário. Aquela vibe forçada de vamos todos nos amar e trabalhar melhor juntos. Adivinha quem ficou responsável por organizar o evento? Ela mesma, Tânia. Quando o cronograma saiu por e-mail, eu quase caí da cadeira de tanto rir. Entre as atividades programadas, tinha uma chamada Desafio da Empatia. Cada gestor teria que passar por uma experiência de um dia na pele de um subordinado. Ou seja, a Tânia ia ter que fazer o papel de funcionária operacional, recebendo ordens de um membro da equipe. E o melhor, adivinha quem foi escolhida, por sorteio, para ser a supervisora dela naquele dia? Isso mesmo. Quando eu li o e-mail, meus olhos brilharam de felicidade. As meninas do grupo surtaram. A própria Tânia, quando viu meu nome, ficou pálida. No dia do evento, ela apareceu de roupa esportiva, com aquele sorriso travado e o olhar perdido, como se estivesse indo pro próprio velório. Logo na primeira dinâmica, eu já mostrei que a vida dava voltas. Fiz questão de delegar para ela as tarefas mais chatas e trabalhosas do dia: carregar caixas de material de apoio, organizar o café da manhã para os funcionários, limpar as mesas depois do lanche. E durante uma das atividades de integração, pedi que ela fosse a responsável por recolher os copos descartáveis que o pessoal deixava espalhado. Ela fez tudo calada, com aquele olhar de derrota, e eu? Fingindo que era tudo parte do jogo, com a maior cara de paisagem do mundo. Mas a verdadeira glória foi na hora do almoço. Como parte do desafio da empatia, cada gestor teria que servir o prato dos funcionários na fila do self-service. Lá estava a Tânia, de luvinha plástica, avental e touca de cabelo, servindo arroz, feijão e salada para todo mundo, inclusive para mim. Quando chegou minha vez, ela mal levantou os olhos. Eu peguei meu prato com um sorriso de orelha a orelha e soltei: "Capricha no arroz, tá? Tô com fome." As meninas atrás de mim na fila quase explodiram de rir. Depois daquele dia, a Tânia nunca mais ousou me pedir nada fora do trabalho.
Se ela precisava de algo, mandava e-mail formal, com cópia para a gerência. Nunca mais usou aquele tom passivo-agressivo. Nunca mais mencionou a mãe dela. A dona Lourdes virou um tabu no escritório, um assunto proibido. E eu virei uma espécie de lenda interna. Até hoje, sempre que entra alguém novo na equipe, as meninas contam a história da minha folga que virou escravidão doméstica. Para completar, eu ainda recebi um reconhecimento interno por espírito de equipe depois da dinâmica da chácara. O RH fez uma votação e o pessoal da empresa inteira votou em mim como o melhor exemplo de superação e bom humor no ambiente de trabalho. Eu ganhei um voucher de um final de semana num hotel fazenda. De verdade dessa vez. Com direito a café da manhã na cama, piscina, massagem e, o melhor, sem Dona Lourdes, sem Tânia e sem faxina. Quando fui usar o prêmio, tirei fotos deitada na rede, tomando suco gelado e postei no grupo da equipe com a legenda: "Essa é a folga de verdade que eu mereço." E desde então, toda vez que alguém na empresa fala a palavra folga, o pessoal dá risada. Porque ninguém nunca mais esqueceu o dia em que minha chefe me ofereceu uma folga, que na verdade era um bico de empregada doméstica de graça. E quer saber? No final das contas, a vingança veio melhor do que eu imaginava. Se inscreve e ativa o sininho para mais.